Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação atualizada. Simbora então? A nona rodada do Campeonato Brasileiro vai começar neste sábado, dia 15 de junho, com o Red Bull Bragantino recebendo a equipe do Juventude. Essa partida vai ser às 18h30 lá no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Ainda no sábado, no estádio do Maracanã, o Fluminense vai jogar contra o Atlético Goianiense. Essa partida vai acontecer às 21 horas. A rodada segue no domingo com vários jogos aí às 16 horas. O Vitória encara o Internacional no estádio Barradão, enquanto que o Corinthians faz o clássico aí contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Já o Atlético Paranaense vai jogar na Liga Arena contra o Flamengo. Às 18h30, o Grêmio vai jogar contra o Botafogo. Essa partida vai ser lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O Grêmio ainda sem poder mandar jogos em sua arena. Já o Vasco, no mesmo horário, vai receber o Cruzeiro lá no estádio de São Januário. E mais um jogo marcado para as 18h30, o Cuiabá vai encarar a equipe do Fortaleza. Essa partida está agendada para a Arena Pantanal. Já no Heriberto Wilson, o Criciúma encara o Bahia, partida que acontece também às 18h30. E a nona rodada vai ser fechada na segunda-feira com o Atlético Mineiro recebendo o Palmeiras às 20h30 lá na Arena MRV em Belo Horizonte. E agora eu vou apresentar para vocês os resultados da oitava rodada. A oitava rodada que começou com o empate entre Atlético Goianiense e Corinthians. Eles ficaram no 2-2 lá no Antônio Ascioli na última terça-feira, dia 11. Na mesma noite, Juventude e Vitória empataram em 1-1 no Alfredo Jaconi, enquanto que o Botafogo venceu o clássico contra o Fluminense pelo placar de 1-0. Ainda na terça, o Red Bull Bragantino perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1 de virada. Na quinta-feira, o Cruzeiro venceu o Cuiabá também pelo placar de 2-1, enquanto que Internacional e São Paulo não saíram do 0-0. Essa partida foi disputada lá no estádio Heriberto Wilson, lá no campo do Criciúma, por conta do Internacional ainda não poder usar o Beira-Rio. O Flamengo venceu o Grêmio por 2-1 no Maracanã, enquanto que o Atlético Paranaense bateu o Criciúma pelo placar de 3-1. Já o Bahia ganhou do Fortaleza por 1-0, enquanto que o Palmeiras fechou a rodada aí derrotando a equipe do Vasco da Gama pelo placar de 2-0. Com esses resultados, a classificação do Campeonato Brasileiro está assim. Flamengo e Bahia dividem a liderança com 17 pontos, porém o rubro-negro tem melhor saldo de gols. O Botafogo aparece bem perto deles, na terceira colocação com 16 pontos. O Atlético Paranaense fecha o G4 também com 16 pontos, porém tem menos gols marcados que o Botafogo. As duas equipes têm o mesmo número de vitórias e também o mesmo saldo de gols. O São Paulo acabou caindo para a quinta colocação com 14 pontos. Já o Palmeiras subiu para a sexta colocação também com 14 pontos, só que tem saldo de gols inferior ao do tricolor. O Cruzeiro é o sétimo colocado com 13 pontos, porém o Cruzeiro tem 7 jogos, assim como o Atlético Mineiro, o oitavo colocado, também com 13 pontos, mas com aí uma vitória a menos do que o rival de Belo Horizonte. O Red Bull Bragantino acabou caindo para a nona colocação com 12 pontos. O Internacional aparece na décima colocação com 11 pontos, porém o Colorado tem 6 jogos disputados, tem 2 jogos a menos aí que a maioria das equipes. O Fortaleza, que perdeu a sua invencibilidade para o Bahia nesta quinta-feira, aparece na 11ª colocação com 10 pontos em 7 jogos. O Juventude é o 12º colocado, também com 10 pontos em 7 jogos, só que saldo de gols inferior. O Grêmio aparece em 13º lugar com 6 pontos em 6 jogos. Já o Vasco é o 14º colocado, 6 pontos, 8 jogos. Corinthians é o 15º colocado com 6 pontos em 8 jogos. E o Fluminense, último time aí fora da zona de rebaixamento, 6 pontos em 8 jogos. Abrindo a zona de rebaixamento, o Criciúma aparece na 17ª colocação com 5 pontos, mas também tem 6 jogos, né? Tem 2 jogos a menos aí que a maioria de seus adversários. O Atlético Goianiense é o 18º colocado com 5 pontos em 8 jogos. Cuiabá, 19º colocado com 4 pontos em 8 jogos. E o Vitória, na lanterna aí, apenas 3 pontos. E é, curiosamente, o único time que ainda não venceu no campeonato. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!